E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mentes, o seu lugar para desvendar os mistérios da sua cachola pensante. Você já parou para pensar no poder incrível do seu cérebro? Essa massa gelatinosa que você carrega aí dentro é um dos objetos mais complexos e misteriosos do universo. É sério, estamos falando de bilhões de neurônios, trilhões de conexões e uma capacidade de processamento que faria qualquer computador parecer uma calculadora de camelô. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar nesse universo fascinante e explorar 10 fatos inacreditáveis sobre o cérebro humano que você provavelmente não sabia. Então já sabe, né? Prepara a pipoca, acomoda essa massa cinzenta na cadeira e bora lá! Ai, minha cabeça! Quem nunca soltou essa frase em um dia estressante que atire o primeiro analgésico? Mas você sabia que, por mais irônico que pareça, o seu cérebro não sente dor? É isso mesmo que você ouviu. Apesar de ser o órgão responsável por processar todos os sinais de dor do seu corpo, o próprio cérebro não possui os receptores de dor, chamados de nociceptores. É como se ele fosse o maestro da orquestra da dor, mas sem tocar nenhum instrumento. Imagine só, os neurocirurgiões conseguem operar o cérebro de um paciente enquanto ele está acordado, sem que ele sinta dor diretamente no órgão. É claro que a cirurgia em si exige anestesia geral para outros tecidos, mas a ideia de mexer no cérebro sem sentir dor é, no mínimo, bizarramente fascinante. E a dor de cabeça, então? De onde vem? Calma. Você não está ficando doido. A dor de cabeça que você sente, na verdade, vem das estruturas ao redor do cérebro, como os músculos, vasos sanguíneos e nervos que revestem o crânio. É como se o seu cérebro estivesse mandando um sinal de alerta. Ei, algo está errado por aqui. Você sabia que, apesar de representar apenas cerca de 2% do peso corporal de um adulto, o cérebro consome cerca de 20% da energia total do corpo? É como se esse órgão fosse um carro de corrida, com um motor superpotente que exige muita gasolina para funcionar a todo vapor. Mas, por que o cérebro precisa de tanta energia assim? A resposta é simples: para manter a sua iluminação acesa. Brincadeiras à parte, o cérebro usa essa energia para realizar uma série de funções vitais, como controlar os batimentos cardíacos, a respiração, a temperatura corporal, processar informações sensoriais, coordenar movimentos, formar memórias, aprender coisas novas. Ufa, é muita coisa! É como se ele fosse o CEO da sua empresa, trabalhando incansavelmente para manter tudo funcionando em perfeita harmonia. Então, da próxima vez que você sentir aquela fadiga mental após um dia intenso de trabalho ou estudo, já sabe, é o seu cérebro pedindo um pouco de combustível. Você com certeza já ouviu falar sobre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, certo? Aquele papo de que o lado esquerdo é o nerd da turma, lógico, racional e analítico, enquanto o lado direito é o artista, criativo, intuitivo e emocional. Essa dicotomia é bem popular, mas a verdade é que a história não é bem assim. É verdade que cada hemisfério cerebral possui algumas especializações. Por exemplo, o hemisfério esquerdo é dominante na linguagem verbal e no raciocínio lógico para a maioria das pessoas, enquanto o direito é mais ativo no processamento de informações visuais e espaciais, reconhecimento facial e na percepção musical. Mas, e aqui vem o plot twist, eles não trabalham de forma isolada. Na verdade, os dois hemisférios estão constantemente se comunicando e trocando informações por meio de um feixe de fibras nervosas chamado corpo caloso. É como se eles fossem dois maestros regendo a mesma orquestra, cada um com seu estilo próprio, mas trabalhando em perfeita sintonia para criar uma sinfonia harmoniosa. Você já se sentiu frustrado por achar que não era capaz de aprender algo novo? Que o seu cérebro já estava formatado e não tinha mais jeito?
Boas notícias. Você estava enganado. O cérebro humano é muito mais plástico e adaptável do que se imaginava. Estamos falando da neuroplasticidade, a capacidade incrível do cérebro de mudar sua estrutura e função ao longo da vida em resposta a novas experiências, aprendizados e até mesmo lesões. É como se o seu cérebro fosse uma massa de modelar, que pode ser moldada e remodelada de acordo com as suas experiências. E a melhor parte é que essa capacidade de aprendizado não se limita à infância ou adolescência. Mesmo na idade adulta, o seu cérebro continua capaz de formar novas conexões neurais, fortalecer as existentes e até mesmo criar novos neurônios em certas regiões. Então, nunca é tarde para aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, praticar um esporte ou qualquer outra atividade que desafie o seu cérebro. Se você pudesse ver o seu cérebro em ação, a palavra eletrizante certamente viria à mente. Isso porque o cérebro humano é uma verdadeira usina de energia elétrica. Bilhões de neurônios se comunicam entre si por meio de impulsos elétricos, criando uma sinfonia de descargas que podem ser medidas por eletrodos colocados no couro cabeludo, uma técnica conhecida como eletroencefalograma, ou EEG. Esses impulsos elétricos são a base de todas as nossas funções cerebrais, desde as mais básicas, como respirar e piscar, até as mais complexas, como pensar, sentir e amar. É fascinante pensar que essa atividade elétrica, invisível a olho nu, é o que nos torna quem somos, com nossas lembranças, sonhos, medos e aspirações. E essa energia não é pouca coisa. Estima-se que o cérebro humano gere cerca de 23 watts de energia elétrica, o suficiente para acender uma lâmpada pequena. É como se você tivesse uma lâmpada incandescente dentro da sua cabeça. Você já acordou de um sonho tão vívido, tão estranho, tão real, que ficou se perguntando o que diabos tinha acontecido na sua mente? Pois saiba que você não está sozinho. Os sonhos têm fascinado e intrigado a humanidade desde os primórdios da civilização e até hoje permanecem um dos maiores enigmas da ciência. Enquanto dormimos, nossa mente embarca em jornadas surreais, povoadas por cenários fantásticos, personagens bizarros e situações que desafiam a lógica da realidade. Mas qual é o propósito dessas viagens noturnas? Seriam os sonhos apenas um subproduto aleatório da atividade cerebral durante o sono, ou teriam um significado mais profundo? Embora não haja uma resposta definitiva para essa pergunta, as teorias mais aceitas sugerem que os sonhos desempenham um papel importante na consolidação da memória, no processamento de emoções e na regulação do humor. Prepare-se para ter sua mente explodida. Você sabia que o seu cérebro é capaz de processar informações a uma velocidade impressionante? Estamos falando de frações de segundo. As sinapses, que são as conexões entre os neurônios, podem transmitir impulsos nervosos a velocidades de até 400 km por hora. É mais rápido que um carro de Fórmula 1. Essa velocidade incrível permite que você reaja a estímulos externos quase instantaneamente. Quando você toca em algo quente, por exemplo, a mensagem de dor viaja da sua mão até o seu cérebro e volta para os músculos da sua mão em questão de milissegundos, fazendo com que você retire a mão da fonte de calor antes mesmo de se dar conta do que está acontecendo. É o seu cérebro agindo como um super-herói, te protegendo do perigo sem que você perceba. Você já se perguntou qual é a capacidade de armazenamento do seu cérebro? Quantas informações, memórias e conhecimentos essa maravilha da natureza é capaz de guardar? Prepare-se para se impressionar. Embora a memória de curto prazo seja bastante limitada, a memória de longo prazo do cérebro humano é simplesmente colossal. Especialistas estimam que a capacidade de armazenamento do cérebro seja equivalente a cerca de 2,5 petabytes de dados. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando do equivalente a 3 milhões de horas de vídeo.
é memória suficiente para armazenar a vida inteira de várias pessoas. É claro que nem tudo o que vivenciamos, aprendemos ou sentimos é armazenado na memória de longo prazo. Nosso cérebro é especialista em selecionar as informações mais relevantes e descartar o que não é essencial. Mas ainda assim, o potencial de armazenamento do nosso cérebro é simplesmente alucinante. É inevitável. Assim como o nosso corpo envelhece, o nosso cérebro também passa por transformações ao longo dos anos. Com o passar do tempo, é natural que ocorra uma perda gradual de volume cerebral, o que pode levar a um declínio cognitivo, como a perda de memória e a dificuldade de concentração. Mas calma, isso não significa que estamos destinados a um futuro de esquecimento e confusão mental. Assim como podemos manter nosso corpo saudável com exercícios físicos, uma dieta balanceada e hábitos saudáveis, também podemos adotar medidas para preservar a saúde do nosso cérebro e manter nossa mente jovem e afiada por muitos anos. Manter-se mentalmente ativo é crucial para combater o declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento. Ler, aprender coisas novas, jogar jogos de raciocínio, fazer palavras cruzadas, aprender um novo idioma ou instrumento musical. As opções são infinitas. Você sabia que dar boas gargalhadas é um dos melhores remédios para o corpo e para a mente? Quando você ri, uma verdadeira festa acontece dentro do seu cérebro. Diversas áreas cerebrais são ativadas simultaneamente, liberando uma cascata de substâncias químicas que promovem a sensação de bem-estar, felicidade e relaxamento. Entre essas substâncias mágicas estão as endorfinas, neurotransmissores que atuam como analgésicos naturais, reduzindo a dor e o estresse. E não para por aí. O riso também estimula a liberação de dopamina, outro neurotransmissor ligado à sensação de prazer e recompensa, e serotonina, que regula o humor, o sono e o apetite. Estudos mostram que o riso pode fortalecer o sistema imunológico, reduzir a pressão arterial, aliviar os sintomas de ansiedade e depressão e até mesmo melhorar a memória e a concentração. E aí, curtiu essa viagem pelos labirintos da sua mente? O cérebro humano é realmente uma caixinha de surpresas, né? Quanto mais a gente aprende sobre ele, mais a gente percebe o quanto ainda temos para descobrir. E você? Já conhecia algum desses fatos curiosos sobre o cérebro? Compartilha com a gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer continuar desvendando os mistérios da mente humana, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo.